Glória a Deus. Muita alegria nós, neste momento, compartilhar mais um vídeo que tem base bíblica lá em Evangelho segundo escreveu São Marcos, a partir do versículo 46, cujo capítulo é o 10. E aí nós vamos fazer uma rápida meditação naquilo que o texto ele tem como alusivo, falando um pouco mais dos milagres de Jesus Cristo para com aqueles que ali com ele existiram. Aí a epígrafe do texto é o cego de Jericó. E fala assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória a Deus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Glória a Deus. E Jesus, falando-lhe mais uma vez: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Um texto bastante conhecido, valoroso por conta da lição que podemos extrair dele. E a gente vai fazendo uma rememória diante de alguns acontecimentos que antes deste antecederam. Mas logo fixamos o nosso olhar para algo que na sua essência quer nos ensinar algo crucial, algo ali essencial, indispensável para as nossas vidas no que tange a nossa realidade com Jesus Cristo. E isso é importantíssimo, nós fixarmos o nosso olhar para aquilo que esse texto ele quer nos iluminar. Iluminando a nossa mente, nós nos tornamos alguém que a cada dia se convence do quanto é que Jesus Cristo, no que fala dele por si só, vai nos mostrar em espaço de tempo, em momento, em dia por ele marcado, acertado, para realizar qualquer que seja o milagre.
Então, esse texto que nós vamos, assim, pedindo para Deus nos iluminar, é este, cujo valor simbólico está em uma referência que vai atingir uma área física de um homem que tinha uma doença em particular. E esta doença física, ela, uma vez atingindo visualmente, se tornara visível que a deficiência, ela impactava ou causava alvoroço naquele ambiente. Nós vamos ver vários históricos de Jesus Cristo ao realizar os seus milagres, o quanto era notório que alguém que o seguisse ou percorresse com ele os caminhos que ele trilhava, precisava atingir um ponto mais alto ou um nível daquilo que realmente ele estava precisando para assim ser assistido ou ser contemplado por algo que ele quisesse tornar na sua vida único e milagroso, único e indispensável, único e maravilhoso. E era isto que falava Jesus Cristo quando ele percorria com os demais discípulos e os mesmos com eles não. Com eles seguia para testemunhar. Testemunhar do que viam e testemunhar com ele do que viviam. Glória a Deus. E aí nós vamos olhar para esse texto como um divisor de águas na vida deste cego, que precisava atingir um nível alto de valor incalculável para naquele momento o seu milagre se realizar. Glória a Deus. Sabe aquele esforço que nós fazemos para conquistar algo, e nós queremos de maneira sábia, sem interrupções, e a gente quer de alguma maneira obter, e uma vez obtendo, nós vamos alcançando ali mais uma realização de sonho, podemos dizer assim. Não foi diferente com este cego. Aí nós vamos trazer algumas lições que ele quer nos transmitir. Depois que Jesus passa ou sai de Jericó, ele com os seus discípulos, porque ele nunca estava só, e quando ele estava só, ele se retirava, que era nos momentos de oração, e que ele dava esse privilégio para si, para com o Pai, ele conversar. Mas quando ele queria testemunhar ou ensinar algo, o texto ou a Bíblia Sagrada no seu todo fala de várias outras pessoas naquele lugar, ou em lugares por onde ele ia passar. E então este cego, ele contemplando aquela grande multidão, ele estava assentado junto ao caminho, glória a Deus. E ali a gente vai, logo no versículo 46, lembrarmos de Jericó. Jericó, aquela muralha que lá no Antigo Testamento, Josué, com aquela equipe ou aquele grupo específico que Deus separou para eles vencerem uma grande batalha, o muro derrubou. O muro de Jericó, glória a Deus. Então, este mesmo muro, Jesus estava saindo para se deparar com uma realidade física e, ao mesmo tempo, embaraçosa na vida daquele homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Assentado, contemplando a grande multidão, cuja exposição da sua realidade era mendigando,
mendigando migalhas, talvez o texto não detalha, de alimentação, migalhas de alguém para sentir dor ou dor da sua realidade, cuja cegueira ele não podia enxergar e sentia ou usava os sentidos de uma outra forma para percorrer ou com os mesmos por ali passar e se comunicar. E aí nós vamos vendo mais abaixo o versículo sendo mais explicado ainda. O cego ele começa a clamar: Jesus de Nazaré. Ele começa a chamar Jesus, filho de Davi. Tende misericórdia de mim. Glória a Deus. O clamor daquele cego foi algo tão autêntico, algo tão real. E a gente já viu em outras parábolas a maneira como outros testemunhos ficam claros que uns ouviram falar de Jesus, outros o seguiam. E no contexto, o cego Bartimeu, ele estava sentado junto ao caminho mendigando, ou seja, era um momento tão único na vida daquele homem que ele não perseguia Jesus, no que podemos dizer assim, seguindo por onde ele passava. Era um momento que Deus tinha separado, carimbado para esse milagre ele realizar na vida daquele homem. E ele, talvez, nós podemos conjecturar que não esperando, mas não tão obstante, querendo uma solução para o seu problema de visão. E ali nós vamos vê-lo clamando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Glória a Deus. Jesus, ele, nas suas maiores realizações de milagre na vida do homem, de mulher, tantos grupos que por ali passavam e a multidão específica que ali se ajuntava, ele fazia uma analogia de tudo aquilo que ele precisa nos ensinar todos os dias, que ele é o nosso amigo, que ele não nos vê de maneira invisível e que ele nos ouve de maneira nítida. E nos ouvindo de maneira nítida, ele se inclina para nos ouvir. E se ele se inclina para nos ouvir, a única ponte que nos separa ou que nos distancia do nosso milagre é o da incredulidade. É a ponte da incredulidade que real causa um impedimento ou uma interrupção naquilo que é a ação de Deus maravilhosa nas nossas vidas. E com aquele cego, algo extraordinário estava prestes a acontecer. E nós vamos reforçar o versículo 49. E Jesus, parando, disse para que o chamassem. Jesus, ao ouvir aquele clamor, o cego gritando, e o versículo 48 vai reforçar que cada vez mais alto. É interessante que tem milagres na Bíblia, nós poderíamos até lembrá-los aqui, mas a gente pode meditar em outra ocasião. Nós vamos ver certos milagres Jesus realizando na vida de pessoas que ele precisou, nesse espaço de tempo, ser questionado. Ele precisou
ser escarnecido, ele precisou, por algum momento, alguém olhar para ele e querer da cara dele, da atitude dele, tripudiar. Com o cego Bartimeu aconteceu de uma forma totalmente diferenciada, e nesse interim, ele mandando chamar, você vai ver pessoas prontas ou disponíveis para obedecer a ordem de Jesus Cristo quanto à realização daquele milagre. Glória a Deus. E de já a gente já reforça bem acerca das nossas vidas, daquilo que Deus tem para nós. Quando Ele quer realizar algo nas nossas vidas, nós costumamos ouvir que o inimigo das nossas almas, ele luta para impedir a nossa vitória, ele peleja, ele faz de tudo, é barreira, é embaraço. Cego Bartimeu foi tão privilegiado que até a muralha de Jericó, no que tange Jesus Cristo, saindo de lá, já tinha caído. Glória a Deus. E aí nós vamos ver ele reforçando a certeza de que a vida daquele cego mudaria partindo daquele grito. Aleluias. Uma vez que aquele cego gritou e creu em Jesus, o texto ele não deixa claro aonde é que ele ouviu falar de Jesus. O texto não demonstra bem em que momento daquela situação que ele se encontrava assentado, mendigando, ele viu alguém expondo Jesus de maneira como ocorreu em outros fatos, antes e depois deste que estamos falando. Mas foi uma ocasião tão espontânea de Jesus Cristo, tão maravilhosa para ele demonstrar uma graça que seria manifestada na vida daquele homem, que por uma ordem dele, nós vamos ver alguém obedecendo esta ordem e o chamando. Glória a Deus. E aí nós vamos ver Jesus Cristo de maneira, imagino eu, carinhosa, de maneira zelosa, de maneira amiga, de maneira tão plena acerca daquilo que ele fazia, que era uma missão a ser cumprida em várias ocasiões, e precisaria estabelecer ali Deus Pai no que tange o milagre para a vida dos seus filhos. Porque Jesus, diante daquela realidade de cegueira daquele homem, ele trazia consigo a certeza que eram irmãos e irmãs. E nós podemos confirmar isto na Bíblia. Glória a Deus. Aí, havendo obedecido a ordem de Jesus Cristo, nós vamos ver o cego de imediato ou pronto para ir até Jesus. Glória a Deus. E o alerta de quem foi chamá-lo era dizendo: tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória a Deus. Nós não vemos Jesus falando isto para todos, que ele liberou cura, que ele liberou milagre, que ele fez algo extraordinário acontecer na sua vida. Mas no que tange um posicionamento que é meu, que é seu, e em especial do cego Bartimeu, ele de prontidão queria que ele se levantasse. Glória a Deus. E ele ouviu isso da parte de quem? Ele ouviu isso da parte de Jesus Cristo? Não. Era dos demais que ele seguia, e o mesmo de forma humilde obedecia. Levanta-te. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Este ele não está destacado, Jesus, de maneira clara.
Nós vamos, se levarmos lá para um português muito bem ensinado, nós vamos ver que é o que? A terceira pessoa do singular ele. Ele te chama. De maneira simples, Jesus, ele percorre o caminho do homem natural, do homem limitado, para realizar milagres extraordinários ou milagres inexplicáveis quanto à minha possibilidade. Dentro da minha possibilidade, ou da possibilidade daquele mendigo, ele estava parado, ele estava mendigando, mas ao contemplar essa tão grande multidão, ele decidiu clamar, ele decidiu parar e gritar. Não, ele já estava parado. Quantas situações não ocorrem conosco de maneira que podemos dizer, meu Deus, assim eu tenho vivido. A minha vida está parada, a minha vida não anda mais para lado nenhum. A minha vida eu tenho mendigado esmolas de uma forma que até aquilo que é me liberado é apenas uma capa. Uma vestimenta que alguém olha para mim e o sentimento que exala de dentro para fora é o de pena. Nós vamos trazer um outro exemplo lá fora? Não, eu quero apenas fixar o meu olhar para esse texto, porque ele é suficiente para nós olharmos o amor de Jesus Cristo de uma forma tão abrangente. E ele se identifica como alguém tão simples naquilo que ele quer representar, e o nosso maior presente é ganhar dele aquilo que de maior ele tem para nos dar, que são milagres inexplicáveis. A medicina no secular talvez não tinha, mas o texto não detalha, como outros milagres. Glória a Deus. Talvez ele não teria procurado por conta de condição financeira para que viesse melhorar essa visão. O texto não fala. Mas nós vamos nos apegar àquilo que ele recebeu de prontidão de alguém que a ordem de Jesus Cristo obedeceu. Tem bom ânimo. Levanta-te. Ele te chama. Ele te chama. De maneira simples, ele exala a necessidade de alguém perceber que ele era Jesus Cristo, que estava no centro daquela ocasião, para alegrar este coração, que ao longo de anos, meses ou a vida toda, já tinha esse problema de cegueira, e ele não tinha mais esperança de como ali ter solução. E Jesus, naquele momento específico, ele traz consigo a certeza, por onde ele passa, ele existe. Ele existe por quê? Porque ele é o que é, e aquilo que fez ele na terra, para cumprir acerca de um Deus que na vida dele era vivo, era ele seguir o comando daquilo que ele amava falar e cumprir na vida dele e na vida de outros que iam refletir a glória de Deus. Glória a Deus. E ali aquele cego, tomando para si aquela ordem, ele tinha que cumpri-las de maneira que iria soar do seu rosto alegria, da sua estrutura física, uma posição, um posicionamento de estar de pé. Levante-se, que ele te chama. E se ele te chama, ele tinha que aguçar bem os ouvidos para ouvir Deus o chamar através do seu Filho Jesus. E ali ele, de maneira humilde, toma posse e lança para fora dele a capa.
Capa esta que nós vamos buscar o significado do que ela representava naquele tempo. E trazemos de maneira clara que era um símbolo ou uma identificação de que ele era mendigo. É um representativo ativo daquilo que vinha como origem de pele de animais e que servia para cobri-lo, né? A gente vai observando o que é o mendigo ou de que maneira ele vive. Para a gente percorrer lá atrás, nós não conseguimos na nossa visão limitada. Mas imitando a Jesus Cristo, naquilo que precisamos nos aprofundar, nós vamos bem analisar que a situação dele, no que tange ao financeiro, ao social, era delicada. E ali nós vamos amar, ver Jesus Cristo recebendo a ordem deste Pai para cumprir algo específico na vida de pessoas simples. Ou de pessoas que, no que tange a sua estabilidade financeira, estado social, elas não tinham essa prioridade ou esse destaque. Elas viviam isoladas em pontos específicos das cidades, das aldeias ou de lugares que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, queria carimbar, selar, marcar o seu território e dizer: aqui é Jesus Cristo agora. E ali nós vamos ver no versículo 50, ele lançando a capa, ele levantando e indo ter com Jesus. Glória a Deus. E no 51, Jesus já vai ter um diálogo com ele. E a única pergunta que Jesus faz para aquele cego: o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Conosco não é diferente. Jesus ele nos pergunta, uma vez que nós nos posicionamos, tomamos essa atitude de fé. Ah, mas ninguém nunca falou de Jesus para mim. Eu nunca nem ouvi falar de Jesus. Acredita? Se eu nunca ouvi falar de Jesus, não tem como eu levantar. Se eu nunca ouvi alguém dizendo, ele te chama, seja lá ele quem for, não tem como eu ir até ele. É uma ordem liberada do céu, no que tange o espiritual. Deus, ele nos convida, ou é um convite afinado do Espírito Santo que nos impulsiona a chegar até Jesus. De maneira que ele se revela ou ilumina os nossos caminhos para nós termos com ele um encontro. Encontro este que é único. Nós vamos trazer ali vários exemplos, poderíamos, mas por um momento paramos só para fixar o nosso olhar para aquilo que Jesus ele quer nos mostrar. Jesus ele quer nos mostrar que, tendo em vista aquela situação de cegueira daquele homem, ele conseguia perceber, a olho nu não, mas o calor humano, a intenção daqueles que por onde ele estava passando, Jesus Cristo, ele iria semeando. E o que Jesus semeava por onde ele passava era o amor por almas. O amor por vidas que estavam, o que, irmã Deusilene? Elas estavam muitas frustradas, muitas desiludidas, muitas desenganadas, muitas perdidas, porque nós estamos falando de multidão. Em especial, por que não dizer desesperançadas, que é onde nós podemos enquadrar o cego Bartimeu. E ali, uma vez ele desesperançado, ele grita mais alto. É o ápice do sentimento humano, o momento desesperador do homem, quando ele olha para um lado, olha para o outro, e nós vamos assim conseguir perceber a agonia, e o texto registra um grito. Nós vamos nos conectar ao nosso cotidiano e nos deparar com algo grave que nos ocorre. Nós dificilmente não reagimos de maneira que fique invisível ou subentendido nosso pedido. Nós deixamos de maneira esclarecida que o que nos aquece é que o nosso pedido seja atendido de imediato.
Aí nós vamos ver vários fatos, nós vamos ver podemos citar ali um desmaio que ocorreu de repente, um ataque cardíaco que tu não soube como é que surgiu, mas subitamente alguém caiu. E ali nós podemos ver outras situações que nos ocorrem, e isso é fatídico. É algo real no que tange a realidade do ser humano. Mas quanto àquela cegueira, aquele homem desesperançado, ele poderia estar esperando. Não, o texto não diz que ele estava esperando. O texto fala de um grito, de um clamor da alma que estava agonizando e cria que naquele momento ele poderia receber de volta a sua vista. Ele poderia ver como há tantos anos ele já não podia. Ou mendigando naquela situação de vulnerabilidade social, podemos dizer assim, ele estava precisando ser acolhido por alguém que verdadeiramente o seu quadro geral viesse mudar. E aí nós vamos ver ele respondendo de maneira humilde e de maneira sincera para com Jesus Cristo. Mestre, que eu tenha vista. Glória a Deus. É interessante que em nenhum momento, queridos, para nós encerrarmos esta nossa reflexão, em nenhum momento a fé daquele homem é questionada como em outros milagres de Jesus Cristo. Alguém pode até dizer para você, ou até mesmo para mim, Jesus, ele conhece o teu coração, por isso que ele não realiza aquilo que tu tanto pede. Jesus, ele te vê no teu íntimo, no teu profundo, e que se ele te der essa bênção que tu tanto pede, tu afunda, porque tu não é humilde. Nós estamos falando de uma cegueira física, que não tinha médico para solucionar. Mas o texto também não mostra que ele foi lá para buscar. Mas ele exalava a necessidade de gritar diante de Jesus Cristo. Aí você se depara a outros milagres que Jesus ele fez e alguém perdeu para ganhar. E alguém teve que se esvaziar para ele encher. Esse cego Bartimeu, naquilo que era de Deus, liberado para a vida dele, ele só precisou gritar. Ele só precisou amar aquele momento como o único da sua vida, que precisava ser vivido para nunca mais alguém dizer que ele não existia na vida dele. Aí é interessante nós observarmos que alguém, ainda que repreendesse ele de maneira clara, estamos falando de uma multidão que repreendia por conta do grito. O grito incomoda, a gente sabe disso. Mas naquilo que valia para ele gritar, e se tratando de Jesus Cristo, que ele nunca ouviu falar de Jesus Cristo, nós vamos observar que os seus discípulos amaram de dentro para fora esse milagre Jesus realizar. Glória a Deus. Sabe aonde que Jesus ele quer chegar conosco? Quanto mais a multidão ela te repreende, ela te condena, ela ama todos os dias torcer contra o projeto de Deus na tua vida, Deus ele te chama através do seu Filho Jesus Cristo a derrubar, a lançar por terra pela fé este grande dilema. Por quê? Porque ele poderia se calar diante de alguém incomodado com este grito. Mas ele ousou gritar mais alto. E se ele ousou gritar mais alto, essa altura de voz, no que tange aos decibéis, para chegar ao ouvido de Jesus Cristo, agradou tanto a Jesus, que Jesus disse, chama ele para mim. Chama esse que grita por mim. Chama esse que fala que eu é que sou Jesus.
Aí a gente pode assim imaginar, gente, mas Jesus se acha, né? Não, queridos, é porque ele tem o poder do milagre a realizar e o que cabe a nós é crer, é confiar que ele, o nosso quadro geral, seja ele de mendigo, seja ele de escravo, ou em várias situações que representam ali uma fragilidade, uma vulnerabilidade que incomode alguém, que faça com que alguém escarneça, faça com que alguém desvalorize, faça com que alguém tripudie, é nós em Jesus confiar. Se nós estamos clamando por Jesus e cremos que ele vem no nosso caminho e o nosso encontro com ele é real, você pode crer que neste momento, separado por ele para nos encontrar, ele torna aquele momento e aquele ambiente mais do que especial. Glória a Deus. Ele torna aquele ambiente inesquecível para nós nos lembrarmos de que ele é o Jesus Cristo vivo nas nossas vidas. E aí nós vamos confirmando isto de maneira que eu me alegro quando eu vejo o cego gritando, e ali a gente vê de maneira que fica ali quase que rasa essa repreensão, porque é de imediato. Aí alguém diz assim, mas nós somos uma geração que queremos receber milagre de Deus de maneira rápida. Tem casos específicos que Deus ele quer realizar, é agora, é o hoje. Porque não tem um amanhã quando se trata de um momento, de dentro para fora, que Deus ele nos conhece. Jesus ele confronta uma realidade ativa de inimigos da alma do ser humano. É uma alma gritando por não enxergar. É um ser humano que sofre o descaso, não, mas a necessidade de conseguir de alguém uma ajuda específica em uma área que o debilita, o fragiliza, porque ele não vê nada. Ele vive a agonia de manter sobre ele uma capa que só o identifica. Aí nós vamos lembrar de quem? De tantos outros tipos de deficiência que na sua característica ou no seu perfil eles precisam estar ali identificados. Não é diferente conosco nos dias atuais. Mas nós estamos falando de um tão grande milagre que para ele ser realizado ele precisou se levantar. Ou seja, mendigando, e no que era de costume ele estar todo o tempo sentado no mesmo lugar, nós vamos lembrar de quê? Nós vamos refletir acerca de quem? Nós vamos refletir acerca de um Deus que ele se incomoda quando nós estamos ali em uma zona que nos conforta. É uma zona que de fato ela nos limita a olhar de maneira ampla para aquilo que nos mostra a direção certa, para aquilo que melhora a nossa autoestima, para aquilo que nos anima a prosseguir. É tão tal que o primeiro conselho que os discípulos deram para aquele homem, quando a ordem de Jesus Cristo foi liberada, era para que ele tivesse bom ânimo. Então, Jesus ele quer de nós ânimo pronto para obedecer a sua voz. E se ele tem milagre para nós, ele exige que nós venhamos nos levantar. E a posição de quem verdadeiramente precisa se levantar é ele sair daquela zona que o conforta. Aquela zona de que ele fica todo o tempo esperando que os outros façam para ele, aquilo que o milagre, entre aspas, parece impossível. Aquilo que o milagre que ele tanto almeja, se ele não tiver uma ajuda de alguém, ele não consegue dar um passo à frente porque ele se sente carente. E o sentimento de carência no que tange a uma realização que muitas das vezes se faz necessária ela acontecer no individual, é Deus nos convidar, por último, a lançar mão de uma capa.
Glória a Deus. Aí a gente encerra com esta certeza de que precisamos deixar de mão ou lançar fora de nossas vidas uma capa que muitas das vezes vigora de incredulidade, de uma realização que ela pode vir de qualquer maneira. Não tem problema, eu já orei tantos anos, Deus nunca mandou assim, minha irmã, e se Deus nunca mandou, eu já estou até, tu acreditas que eu já estou até conformada? Eu me sento todos os dias aqui, eu venho para a igreja todos os dias, eu já me acostumei com isso. Eu já me acostumei e eu só mantenho essa capa de satisfação porque eu preciso olhar para Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, qual é o Jesus Cristo que você está vendo diante de uma realidade ativa de milagre todos os dias que ele fazia com os seus discípulos? Qual a alegria que precisa ser realizada em nossas vidas de maneira que eu venha cultuar a Deus de forma espontânea, de forma livre, de maneira saudável? Aí o cego ele recebe o convite de alguém que não vem com o peso do nome diante dele. Cego Bartimeu, Jesus manda te chamar. Não, ele manda te chamar. E ele poderia ser qualquer um no que diz respeito ao milagre que ele queria realizar na vida dele. Mas aquele homem sabia tanto, ele tinha convicção daquilo que ele queria na sua vida, que ele procurou somente obedecer. Então, o atributo, a virtude da obediência, ela é importantíssima para que nós venhamos ver Deus movendo ao nosso favor aquilo que muitas das vezes o vento contrário já nos acostumou. Eu já estou acostumado vendo esse pastor só meter taca nesse altar. É uma repreensão todo dia que minha costa tá ardidinha. Tu acreditas? É uma pregação, minha irmã, que eu só consigo murmurar. Aí eu vou, peço perdão para Deus, aí eu esqueço. Quando chega lá de novo, eu repito. Eu me acostumei a estar do mesmo jeito, a me manter com essa capa de incredulidade, capa de insatisfação, capa de um adorador que há muito tempo já o quê? Ele mesmo se aleijou, ele mesmo se debilitou, ele mesmo se lançou em uma situação que ele consegue não mais diferenciar ao Deus que ele realmente veio adorar. Porque nós estamos falando de alguém que o encontro com Jesus Cristo foi real e foi único na sua vida. E quando ele recebeu o convite para ir ter com ele, a única atitude que ele teve foi de gritar. E quantas vezes ou quanto tempo faz que nós não gritamos mais na presença do Senhor, porque nós nos acostumamos a silenciar a nossa voz, a nossa adoração, o nosso canto por causa de alguém que de nós reclamou, alguém que de nós murmurou. Eu não entendi porque que esse fulano, toda vez que ele chega aqui nessa igreja, ele começa a gritar igual um louco. Meu amigo cego Bartimeu está bem aí para nos ensinar a gritar diante da presença deste Deus, que somente Ele, o nosso milagre, pode realizar. Não fala de alguém no seu específico, no seu individual, que realiza milagres para várias pessoas ao mesmo tempo e todos vão ser igual. Ele fala de alguém que teve na sua identificação ou no cadastro que ele foi lá fazer acerca de Jesus Cristo, foi um grito que chamou a atenção.
Sabe aquele grito de emergência, quando você chega, o cidadão está lá, perto de morrer, e quando alguém vê o desespero, o alvoroço, eles correm para atender. Nós estamos falando de um Jesus, que quando nós gritamos, é que nós venhamos, não é que nós vamos conhecer quem é Ele por nós, aonde está Ele trabalhando em nosso favor. Aí é que nós temos o nosso ouvido sensível para ouvir a sua voz e a Ele nos achegar com mais amor. Nós estamos falando de amor. Aquele cego Bartimeu, ele amou todos os dias se achegar para Deus, porque Deus, ele liberou a palavra. E a palavra de Deus liberada para todo aquele que está afastado, que está fora da presença do Senhor, que ainda não ouviu falar de Jesus. Se Deus tem liberado essa palavra para você, atenda com muito amor e desejo todos os dias obedecer a sua voz. Uma vez obedecendo a sua voz, nós vamos fechando o versículo 52 para a glória de Deus. Jesus, ele diz para aquele cego, vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele nos ama de maneira maravilhosa, de maneira inexplicável, de maneira incondicional. Jesus, ele não dá condições para ele realizar nada na tua vida. Porque ele não precisa ser recompensado por ti. Ele precisa somente que você venha lembrar de onde que tu saiu. Ele diz, lembra de onde tu saíste, te arrepende, volta ao teu primeiro amor. E te convence todos os dias que eu é que sou o caminho, eu que sou a verdade, eu que sou a vida. Aí nós vamos fechando bem aqui a parte B do versículo. E o cego Bartimeu, depois de ver, ele segue a Jesus pelo caminho. Ele só passa a seguir Jesus com afinco, após o milagre estabelecido na sua vida. Aí alguém diz assim, mas você só quer a bênção, você não quer o abençoador. O abençoador, ele te convence de que para você vencer, conduz o barco pelo melhor caminho. É o caminho da verdade, é o caminho que te dá vida. Se não for esse, não adianta você só estar esperando milagre. Ou alcançando milagre. Porque o milagre você até pode alcançar. Mas cansa-se você todos os dias para obter a paz que só Jesus pode te dar. Porque você não vai encontrar. Você não vai encontrar em lugar nenhum, você não vai encontrar na bebida, você não vai encontrar na cachaça, você não vai encontrar nas drogas, você não vai encontrar em qualquer que seja o movimento criado pelo homem natural e limitado, você não vai encontrar. E ainda que você vista a melhor capa, a melhor roupa, o melhor calçado, Deus, ele te convence que para vencer, conduz o teu barco de maneira que ele está a te guiar. E aí nós vamos ver que quando ele viu a verdade de Jesus Cristo liberada para os olhos dele, ele o seguiu. Jesus, ele é lindo, queridos. Jesus, ele nos ama com um amor incondicional que ele te impulsiona a ir. Aleluia. Ele não precisa alguém lembrar ou relembrar quem ele é. Vai, ele te chama. O discípulo poderia assim, meu Jesus te chama, porque ele já era dele. Como discípulo, ele já se achava, que ele estava mais perto, não era isso? Vamos assim imaginar. É do ser humano, mas Jesus, ele tem, das suas diversas formas, um verso descrito sobre nós, no individual, que até para nós explicarmos, é só gratidão. É uma gratidão que você não vai nem... Ainda que você tenha as melhores palavras, as mais bonitas, e ainda que não tenha as palavras, mas não é suficiente para se demonstrar com eficiência aquilo que ele é nas nossas vidas. Ele é a ciência mais perfeita, que é a medicina na Terra. Por mais que ela tenha os seus avanços tecnológicos, por mais que todos os dias ela melhore, por mais que ela vai assim, por mais que ela queira equilibrar para cá, equilibrar para lá, Jesus, ele tem uma linha reta com aquilo que ele quer para nós e através de nós.
Então, nós vamos encerrando essa nossa reflexão e lembrando, ó, que nós só seguimos Jesus uma vez que Ele abre os nossos olhos. Não tem como ele nos forçar, porque é o Espírito Santo que nos convence. Mas Ele olhando, eu imagino Jesus Cristo olhando para a nossa pequenez, para a nossa vulnerabilidade, para aquilo que a gente tenta esconder, para aquilo que a gente tenta manter, para aquilo que a gente tenta assegurar que nós somos, que nós podemos, que isso, que aquilo. Quando Ele tem um encontro racional, individual, quando Ele quer reparar alguma coisa que a vida fez, que nós mesmos procuramos, querido, Ele cura a nossa alma de maneira linda, de maneira que até a agonia, ela precisa sair das nossas vidas. E aí nós vamos fazer algumas comparações, não precisa, nós só precisamos atestar e comprovar que o cego Bartimeu, naquele lugar, ele precisou a Deus honrar. Glória a Deus. Por que ele precisou a Deus honrar? Porque ele foi o privilegiado de com Jesus se encontrar e Deus revelar aquilo que ele velaria para trás de mim, Satanás. Porque com este eu tinha que me encontrar. E o texto ele é bem incisivo, ele é bem assertivo naquilo que ele quer revelar, que ele não sofreu nenhum tipo de interrupção, de barreira, ele não teve nenhum tipo de impedimento, que até a muralha já tinha caído de forma antecipada. Então olha para a vida daquele cego e venha amar todos os dias a Jesus Cristo para você viver este milagre extraordinário. E você poder ver aquilo que ele tem a te mostrar, a te iluminar com amor. E você amando a Deus, você vai obedecer. E obedecendo, ele te mostra o teu grande valor. E aí nós vamos agradecer a Deus e conseguir crer. Nós conseguimos crer. Porque muitas das vezes nós falamos de fé sem ela ser praticada. É um exercício daquilo que a gente só fala, e fé é prática. E eu praticando a fé em atitudes cruciais daquilo que é preciso para esse milagre, ele se realizar nas nossas vidas, nós vamos seguir Jesus pelo melhor caminho, não é pelo único caminho. Porque ele é o único caminho, não existe outro caminho paralelo que leve até Jesus. Ele é linha reta, ele é o alvo. Ele diz assim, não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para o alvo. Porque aonde está o alvo, ali eu estou. É o céu de glória, queridos. E o que o céu ele nos proporciona são milagres extraordinários. É aquilo que no espiritual eu só alcanço pela fé. Amém? Tomamos posse da nossa bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus.